Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET do 7º ano relacionada à quarta semana. Então se você está precisando de alguma ajuda, fica com a gente até o final desse vídeo. Mas antes da gente começar a nossa correção, quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo. Agora sim, bora para a correção. Começando a nossa correção, atividade 1, observe atentamente a charge abaixo e responda. Então, até não tinha essa charge no PET, né? Pelo menos no que eu tive acesso não tinha. E aí eu tive que pesquisar e procurar essa charge, tá bom? Então nós temos aqui um homem vestido um barril, vamos dizer assim, e ele fala para uma mulher, provavelmente a sua esposa, a gasolina aumentou outra vez. E aí, em cima da charge, é para a gente responder, letra A, porque o moço está vestido com um barril. Então eu coloquei uma ironia, referindo-se ao fato de ele não ter dinheiro nem para comprar roupa para se vestir, devido à crise que enfrentamos. Na letra B, o dito a gasolina aumentou outra vez quer dizer o quê? Obviamente, né, que a gasolina sofreu um novo reajuste. Letra C, a fisionomia dos personagens da charge condiz com a variabilidade dos preços dos combustíveis? Justifique sua resposta. Então, sim, né? Frequentemente, não só a gasolina, como outros combustíveis também sofrem reajustes. Número 2. Pesquise se na sua região os combustíveis aumentaram esse ano e de quanto foi o aumento. Depois faça uma tabela e registre o preço do etanol, gasolina e diesel, mês a mês, a partir de janeiro deste ano. Então aqui eu fiz para ser bem sincero com vocês, eu não consegui esses dados, então eu fiz uma tabela baseada em alguns valores fictícios aqui apenas para a gente completar a nossa atividade, tá? Questão número 3. Que tipo de operação você terá que fazer para constatar se teve aumento ou redução? Então, o que a gente pode fazer nesse caso para saber se houve aumento ou redução de preço entre 2 meses? Você pega um determinado mês e subtrai pelo mês anterior, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui de junho. A junho, R$ 4,55, o preço da gasolina que eu coloquei de forma fictícia. Você vai pegar, é como se a gente tivesse aqui R$ 4,55, né? E vou subtrair o preço do mês anterior, R$ 4,60. Quando a gente fizer esse cálculo aqui, ó, subtração de números inteiros, né? Então a gente sabe que uma subtração é como se tivesse aqui 4,55 e vai juntar com o oposto do outro lado. Isso daqui vai resultar em menos 0,05. O que isso quer dizer? Quando o resultado for negativo, quer dizer que houve uma queda no preço. Quando o resultado da sua subtração for positivo, quer dizer que houve um aumento. Então essa é uma forma da gente poder verificar, é uma operação que a gente pode utilizar para verificar se houve aumento ou redução de preço. Número 4. Elabore e resolva dois problemas que envolvam operações com números inteiros. Coloquei aqui o problema 1. Maria estava com uma dívida de R$ 100 no banco. Poucos dias depois, teve um valor debitado em sua conta no valor de R$ 250. Qual é o novo saldo da conta de Maria? Então, aqui basicamente a gente pode pegar que ela tinha um débito de R$ 100 e esse débito de R$ 100 juntou com outro débito de R$ 250. Então, ó, eu tenho um débito, né? Eu estou devendo R$ 100 e eu também estou devendo R$ 250. Eu vou juntar essas duas dívidas, eu continuo tendo uma dívida. Uma dívida de quanto? Basta eu somar as duas dívidas, 100 mais 250, 350. E o outro problema, Júlia estava jogando um jogo com seu primo Tiago. Na primeira rodada ela ganhou 5 pontos, na segunda rodada perdeu 8 pontos e na terceira rodada perdeu 9 pontos. E tem até um erro aqui, 9 pontos. Com quantos pontos Júlia ficou ao final da terceira rodada? Então, ó, basta a gente pegar. Ela ganhou 5 pontos na primeira rodada, né? Então é mais 5. Eu vou juntar
com 8 pontos que ela perdeu na segunda rodada, e na terceira rodada eu vou juntar com outros 9 pontos que ela perdeu também. Então nós temos aqui duas adições, né? Então eu tenho 5 e devo 8. Eu fico devendo 3. Eu devo 3 e eu devo 9. Ao todo, eu devo 12. Número 5. A tabela que segue é um extrato de conta bancária. O sinal positivo dos números da coluna movimentação indica que foi feito um depósito e os sinais negativos indicam que foi feita uma retirada de dinheiro. Qual o saldo da conta em 20 de fevereiro de 2020? Então vamos lá. No dia 1º, ela tinha R$ 50. No dia 10 de fevereiro, ela fez um depósito de R$ 1.100, né? Então ela colocou mais dinheiro na conta dela, ficando então com 1.150. No dia 11 de fevereiro, foi feito um pagamento de aluguel, né? Então foi preciso tirar dinheiro da conta dela e foram tirados R$ 650, sobrando para ela então R$ 500. Ela fez um saque de R$ 150, então a gente tira 150 dos 500. Depois ela fez uma compra no valor de R$ 255, então é um valor que também foi debitado, né? Então nós vamos fazer 350 menos 255, que resulta em 95. No dia 15, ela fez uma compra também no valor de R$ 56, então ela ficou aqui com R$ 39 em conta, e depois fez um depósito no valor de 250, ficando então com R$ 289 de saldo no dia 20. Depois da nossa atividade 6, para cada situação a seguir, indique uma operação usando números inteiros e apresente o resultado final. Interprete cada resultado de acordo com a situação. Em um jogo, Carlos ganhou 25 pontos e depois perdeu 19. Então, a gente pode colocar o seguinte: ele ganhou 25 pontos e eu vou juntar com 19 que ele perdeu. Então, ó, aí aqui é o que eu falei para vocês. Eu gosto de pensar sempre em dinheiro, que fica mais fácil de interpretar. Eu sei que aqui está falando com pontos, mas ó, imagine que você tem R$ 25 e você vai juntar com uma dívida de 19. Dá para pagar? Dá para pagar e sobra. E sobram 6. Agora que você chegou no resultado, aí você volta para o seu problema. Então, em um jogo, Carlos ganhou 25 pontos e depois perdeu 19. Então, é como se, ao todo, ele tivesse ganho 6 pontos. A próxima atividade, Cristiano devia R$ 230 para seu primo. Já pagou R$ 150. Então, ele devia R$ 230 e vai juntar com os 150 que ele pagou. Ou seja, ele já pagou tudo o que ele devia ao seu primo? Não, né? Ele está devendo ainda. Está devendo quanto? É só a gente fazer 230 menos 150, que vai dar 80, ou seja, ele ainda deve R$ 80 para o primo dele. Agora na letra C, a temperatura era de 42 graus Celsius e caiu para menos 2 graus Celsius. Por algum erro de formatação, alguma coisa assim, saiu nesse formato do PET, tá? O símbolo aqui do grau saiu fora do que ele deveria ser, mas aqui a gente poderia estar falando de uma variação de temperatura, né? A variação de temperatura a gente sabe que é a gente pegar a maior temperatura e tirar a menor temperatura. Aqui a gente poderia fazer o seguinte: 42 graus é a maior temperatura, né? E eu vou tirar a menor temperatura, que é menos 2. Nós vimos que quando a gente tem uma subtração, é como se ficasse o primeiro número somado com o oposto do outro número. Então, o nosso resultado seria de mais 44 ou apenas 44, né? Eu não coloquei o mais aqui no 42, mas quem quiser colocar não tem problema. A variação de temperatura aqui é de 44 graus. Letra D, Ana depositou R$ 360 em sua conta, mas antes verificou que o saldo estava negativo em R$ 135. Então, com quanto que ela ficou, por exemplo? Então, ela depositou 360, é positivo, vai juntar com um saldo negativo de R$ 135. E agora, como que vai ficar?
ela tem 360 e debitou 135. Sobrou dinheiro para ela? Sobrou, então é positivo. Quanto sobrou? R$ 225, tá certo? Número 7, o gráfico abaixo representa o movimento financeiro das empresas estatais federais no período de 2008 a 2018. Observe bem o gráfico e responda. Então aqui nós temos o gráfico, na tabela aqui em cima nós temos a comparação do primeiro semestre de 2018 com o primeiro semestre de 2019, o título aqui recuperação, resultado das empresas estatais federais, top 5, em milhões de reais, né? Então esses valores que estão aqui, todos eles são referentes a milhões de reais. Na letra A, quais são as empresas relacionadas no gráfico? Então, no gráfico, nós temos aqui o Grupo Eletrobras, o Grupo Petrobras, o Grupo Caixa, o Grupo Banco do Brasil, o Grupo BNDES, e aqui nós temos um cinza aqui que está escrito individuais, acredito que seja relacionado a estes que não são grupos que estão aqui em cima. Então eu acabei colocando o nome de todos que aparecem aqui, foi assim que eu interpretei, né? Não sei se está correto, mas se vocês quiserem colocar apenas os nomes que estão aqui embaixo, e aí vai ficar em dúvida aqui esses individuais, né? Então aí eu vou deixar a critério de vocês o que escolher para colocar como resposta. Na letra B, o que significa a linha nesse gráfico, né? Nós estamos falando dessa linha aqui. A linha nos mostra no gráfico a variação da movimentação financeira das estatais entre os anos de 2008 até 2018, né? É isso que ela está mostrando aqui, a soma de todas as estatais aqui, dessas estatais que estão destacadas, a soma das movimentações, né, dos lucros e prejuízos que elas tiveram nesse período. Letra C, o gráfico representa o que exatamente em cada ano? É o que a gente acabou de falar, né? Por ano, aqui desde 2008, nós temos a soma das movimentações que elas fizeram, né? Então aqui, por exemplo, no ano de 2008, todas essas estatais tiveram um lucro de 55,5, lembrando que nós estamos falando aqui em bilhões, tá? Essa tabela aqui em cima está em milhões e essa tabela aqui embaixo está em bilhões. Então, coloquei aqui a soma dos resultados anuais do conjunto de estatais destacadas em bilhões de reais. Na letra D, do ano de 2008 para 2009, essas empresas, de modo geral, tiveram lucros ou prejuízos? De quanto? Então, a gente teria que voltar na nossa tabela, né? E aí a gente olha, ó, no ano de 2008 tiveram um lucro de 55,5 bilhões de reais e em 2009 elas também tiveram um lucro de 54,5 bilhões de reais. Então, tanto em 2008 quanto em 2009 elas tiveram um lucro, mas o lucro aqui do ano de 2009 foi 1 bilhão menor do que comparado com o ano de 2008. Letra E, do ano de 2013 para 2014, essas empresas, de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo? De quanto? Aí a gente vai ter que voltar na nossa tabela, né? No ano de 2013, elas tiveram um lucro de 44,3 bilhões de reais e no ano de 2014 um prejuízo de 1,4 bilhões de reais. E agora, na nossa letra E, do ano de 2013 para 2014, essas empresas, de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo? De quanto? Aí nós vamos voltar na nossa tabela novamente e vamos olhar aqui o ano de 2013, né? Elas tiveram um lucro de 44,3 bilhões de reais e depois, no ano de 2014, um prejuízo de 1,4 bilhões de reais. E aí, voltando na nossa pergunta agora, do ano de 2013 para 2014, essas empresas, de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo? De quanto? Aí nós podemos colocar que, no geral, elas tiveram um prejuízo no valor de 45,7 bilhões. E por que esse valor aqui de 45,7 bilhões? Basicamente, a gente pega o ano de 2014, que foi um prejuízo de 1,4 bilhão de reais, e tira o ano de 2013, que foi um lucro de 44,3 milhões de reais. Conforme nós já vimos, isso daqui vai virar
uma soma, né? O menos 1,4 vai somar com o oposto de 44,3. Então, nós temos aqui menos 45,7 bilhões de reais de prejuízo de um ano para o outro, né? Na letra F, em que ano, de modo geral, essas empresas apresentaram maior prejuízo? De quanto? Então, essa está bem fácil de ver lá no gráfico, né? No ano de 2015, o valor do prejuízo foi de 32 bilhões de reais. Na letra G, o que representa a tabela apresentada no gráfico? Então, lá no título já está falando, né? Mas é a comparação dos resultados das estatais entre o primeiro semestre de 2018 e o primeiro semestre de 2019. Na nossa letra H, o que significa o valor de 60.652 no primeiro semestre de 2019. Aí aqui tem um erro nessa tabela, nessa coluna relacionada ao ano de 2019, quando você soma os valores que possuem lá dos grupos das estatais, porque está bem destacado lá na última linha, que é esse valor de 60.652 é referente somente a eles, né, somente aos grupos, aqueles que não são grupos não estão inclusos, não resulta em 6.652, mas deve ter tido algum erro lá, digitação, ou colocaram, esqueceram de colocar algum valor, enfim, algum valor lá está errado. E aí ele quer dizer isso, né, mas tem algum errinho lá que a gente não sabe o que, que é. Então, esse valor aqui ele é referente às movimentações dos grupos de estatais, mas tem algum errinho lá que a gente não sabe identificar qual que é. Na letra J, em que ano, de modo geral, essas empresas apresentaram maior lucro? De quanto? Então, isso aqui é bem fácil de ver lá na nossa tabela, né? Então, em 2018, o lucro foi de 71,5 bilhões de reais. Na letra J, do ano de 2008 para 2018, essas empresas, de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo? De quanto? Aí a gente tem que somar tudo, né? De 2008 até 2018. Então, em 2008 foi lucro de 55,5 bilhões, 54,5 bilhões em 2009, e aí vai indo. Só tomar cuidado com os valores, os prejuízos que essas empresas tiveram, né? Aí a gente tem que colocar o valor negativo aqui, mas depois que você junta todos esses valores, você chega ao resultado de 393,1 bilhões de reais. Agora, na letra K, de 2008 até o primeiro semestre de 2019, essas empresas, de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo? De quanto? Aí nós temos aqui de 2008 até 2018, nós acabamos de calcular 393,1 bilhões. No primeiro semestre de 2019, a gente já tem lá na nossa tabela, né, que nós temos 60.652 milhões, que a gente transformando isso em bilhões, nós temos então 60 bilhões e 652 milhões. Como que a gente faz essa transformação? A cada 1.000 milhões que você tem 1 bilhão. Então, 60 mil milhões é a mesma coisa que 60 bilhões. Então, fica aqui 60 bilhões, 60,652 bilhões, né? 60 bilhões completos e, no caso aqui, 652 milhões ainda. E esse valor é referente apenas aos grupos, né? Nós temos ainda outras empresas lá, são três, uma no valor com 2.092, a outra com 779 e a outra com 5.041, totalizando 7.912 milhões. E aí, utilizando o mesmo raciocínio aqui de cima, nós temos 7 bilhões 912 milhões, ou 7,912 bilhões. E aí, o total é só somar esses valores e a gente chega ao valor de 461,664 bilhões de reais. Na número 8, no início do mês, o saldo bancário de Marcelo era de R$ 1.532. Durante o mês, ele pagou contas com dois cheques, um no valor de R$ 835 e o outro de R$ 359. Também fez um depósito no valor de R$ 200. Qual o saldo de Marcelo no final desse mês? Então aqui a gente pode escrever da seguinte forma. Ele tinha um saldo de 1.532, então é positivo, né? Eu vou juntar uma dívida de R$ 835, né, porque ele pagou,
e eu vou juntar com outra dívida de R$ 359 e, por fim, vou juntar com R$ 200 que ele depositou. Como que eu gosto de fazer? Como é tudo soma, né? Aí a gente tem essa propriedade, a propriedade associativa. Eu gosto de pegar sempre tudo que ele tem e tudo que ele gastou. Então, ó, tudo que ele tem, 1.532 mais 200. Então, dá 1.732. Isso daqui é o que ele tem. E eu vou juntar agora com as dívidas, né? Então, 9 mais 5, 14, vai 1, 8, 9, 10, 11. Então, ele tem 1.732 e deve 1.194. É o suficiente para pagar. Quanto que vai sobrar? R$ 538. Então, essa foi a correção do nosso PET relacionada à quarta semana do sétimo ano. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês o mais breve possível. Eu gostaria de pedir também que vocês deixassem um like no vídeo e logo logo a gente volta com as correções do nosso novo patch que está prestes a chegar. Então é isso, muito obrigado. Até a nossa próxima correção.